No início desse mês, o grupo feminino Signature fez o seu tão aguardado comeback, marcando uma época especial para os seus fãs. No entanto, o que deveria ser um retorno triunfal de verão se transformou em uma dor de cabeça para eles. A empresa tem sido duramente criticada por transformar o MV em algo desconfortavelmente sugestivo e no mínimo esquisito de assistir, com diversos takes que não agradaram ao público. A controvérsia se intensificou com o react das próprias meninas, onde elas ficam visivelmente surpresas e claramente desconfortáveis com algumas cenas. 도희야 너무 야 그니까 너무 뭐야 이거 아 진짜 잘못했어 너무 완벽하지 않냐 너무 뭐야 이거 아 진짜 잘못했어 너무 완벽하지 않냐 우리 열심히 뛰었네 우와 우와. Os figurinos da Ji-won têm sido alvo de críticas há ano, e nesse MV não foi diferente. Muitos internautas argumentaram que o biquíni que ela usava não era adequado para seu tamanho, algo que parece ser um padrão também nos figurinos dos seus stages. Alguns alegam que a empresa faz isso de propósito, já que outras idols femininas com proporções semelhantes recebem roupas mais confortáveis. No ano passado, a Ji-won também se tornou viral depois de participar de um programa de variedade onde os apresentadores homens pareciam focar demais no seu corpo. Eles a elogiaram de maneiras desconfortáveis e até sugeriram que ela se apresentasse no Outer Bomb Festival com esse contexto. Esse que é um evento que é conhecido por apresentações de idols em biquínis ou roupas mais leves. 역대 아이돌 중에서도 독보적으로 굉장한 몸매 소유자. 몸매가 이렇게 화제인데 왜 워터밤 축제는 안 나갔어? Um dos casos mais tristes dessa lista é o do Stellar, um grupo muito promissor que acabou se perdendo por conta da sua empresa. Já afastada dos holofotes da vida de idol, a Ga-young, ex-integrante, revelou que as meninas na verdade foram forçadas a seguirem um conceito mais sexy. O grupo debutou numa pegada mais inocente, mas não chamou a atenção da Coreia, e por isso a empresa tentou apelar para algo mais chamativo. Em Marionette, por exemplo, foi ordenado que uma das meninas deixasse cair um pouco de leite no seu rosto. Ela simplesmente seguiu as ordens sem saber que aquilo seria editado em um contexto totalmente inapropriado. O MV em si foi banido pelos figurinos e a dança que eram muito sugestivos. Um ano mais tarde, mais um comeback e mais um banimento. Ga-yeon confirmou que durante as gravações de Vibrato, as meninas foram forçadas a usarem roupas reveladoras demais. E apesar de terem se demonstrado contra essa ideia, sua agência teria dito para elas pensarem nos seus contratos antes de reclamar. Recentemente, a JYP Entertainment teve que editar o MV recém-lançado do Animix Young Dumb Stupid, simplesmente por conta de um pequeno detalhe. Poucas horas depois do vídeo ir ao ar no YouTube, os fãs atentos já notaram que a camisa da Haewon, quando lida verticalmente, soletrava Kant, uma palavra em inglês para genitália masculina. Não demorou muito pro vídeo precisar ser editado, com a JYP deixando visível apenas as duas primeiras frases na blusa durante todo o clipe. O Buster se viu novamente em meio a polêmicas em dezembro do ano passado. Esse grupo feminino estreou originalmente em 2017, mas se desfez em 2020 depois que a maioria das integrantes original deixou a empresa. Elas reestrearam em abril de 2022 com algumas das membros antigas com novas integrantes. Uma das principais preocupações em relação a esse grupo é a sexualização excessiva de algumas das integrantes, sejam elas da antiga ou da nova formação. Recentemente, elas realizaram um show especial de Natal e um fansang, o que levantou suspeitas sobre a intenção da empresa com as meninas que têm entre 19 a 17 anos.
Os fãs acharam perturbador o fato das integrantes estarem posando descalças no pôster do evento, e o vestido da Takara não era apropriado para uma garota de apenas 18 anos. Quando o grupo postou uma foto do dia do show, os internautas ficaram ainda mais preocupados, pois, além da Takara, a caçula do grupo, Minji, de apenas 17 anos, também estava vestida de forma inadequada, segundo eles. A Marbling, empresa do grupo, já havia sido criticada anteriormente pelo tratamento dado a todas as integrantes do Busters, a maioria delas menores de idade na época do seu debut. Em 2020, a agência foi criticada por ter incentivado uma ex-integrante de 16 anos de Sul a ser modelo para uma clínica de cirurgias plásticas, por exemplo. Alguns fãs preocupados também descobriram algumas sessões de foto questionáveis da Ji-Hoon de quando ela tinha apenas 16 anos. A Takara e a Minji, duas das integrantes presentes no grupo atualmente, segundo os internautas coreanos, também são vítimas frequentes do estilo supersexualizado, o que as torna mais suscetíveis e vulneráveis a assédio online por parte dos fãs coreanos. Recentemente, as duas também estrearam em uma subunit com a música Slime, cuja letra abertamente sugestiva deixou os internautas enojados. O grupo feminino Year 7 Class 1 recebeu muitas críticas não somente pelos seus figurinos, mas também pelos seus movimentos de dança. Durante a coreografia em questão, elas faziam um movimento sutil levantando as suas saias, que foi muito criticado. Ainda mais por conta de uma apresentação específica em que as meninas se apresentaram sem os famosos shorts de proteção embaixo das suas saias. Supostamente por um erro da produção do grupo que acabou esquecendo naquele dia. Já que o conceito do grupo, como o próprio nome sugere, gira em torno de meninas colegiais, todo esse episódio foi muito mal visto e a empresa criticada por sexualizar estudantes menores de idade. Um caso muito bizarro é o do grupo feminino Pretz. Elas já tiveram um início de carreira muito conturbado com acusações de plágio de um conceito do grupo japonês Baby Metal. Mas o real problema veio com seus figurinos. Um uniforme preto com uma braçadeira vermelha e um sinal em X que, por motivos óbvios, recebeu muitas críticas pela sua similaridade com uma suástica nazi. Em 2022, o grupo Girl Crush foi alvo de críticas depois que foi revelado que elas estavam fazendo apresentações explícitas e inadequadas com uma integrante menor de idade. Em particular, os internautas ficaram furiosos quando a empresa negou anteriormente que isso aconteceria, mas acabou acontecendo. Apesar do seu nome, o Girl Crush tem um conceito muito maduro. O grupo foi fundado em 2019 e é um grupo performático com um conceito sexy. Elas estão ativas desde 2019 e naquela época eram compostas por 3 integrantes, Taeri, Zia e Bomi. No entanto, em maio de 2022, o Girl Crush foi alvo de críticas depois que uma conta no Twitter compartilhou que a mais nova integrante do grupo seria Haeun, nascida em 2005 e com apenas 17 anos. Depois que as alegações vieram à tona, a sua agência divulgou uma declaração sobre o assunto, negando que a Haeun fosse uma integrante oficial do grupo, afirmando que ela era apenas uma trainee que só viria a debutar depois que ela atingisse a sua maioridade. A declaração estava longe de ser o que os internautas queriam ouvir e eles continuaram a expressar sua raiva. Outros apontaram que atingir a idade legal não equivale necessariamente a ganhar maturidade para pular de cara nesse conceito. Apesar da promessa da agência de que a Haeun não se apresentaria até atingir a maioridade, parece que eles voltaram atrás com suas palavras. A conta do Twitter, que anteriormente tinha compartilhado a notícia, também informou que ela estava se apresentando com o grupo naquele momento.
Além disso, apesar de ser menor de idade e não ser uma integrante oficial, a Haeun foi vista usando roupas semelhantes às usadas pelas outras integrantes mais velhas.